Agora nós vamos mostrar o empate do Corinthians ontem na estreia do Coringão do Brasileirão contra a Chapecoense na Arena Corinthians, sábado, 7 da noite. Vamos mostrar como é que foi. O Jô já começou fazendo gol. Mas, olha, dava a impressão, Pascoal, que o Corinthians ia emplacar a vitória, mas não teve jeito, hein, Pascoalzinho? O Corinthians começou meio que devagar a partida, né? Tomou a bola na trave logo de cara, mas depois foi retomando as ações do jogo, criou algumas possibilidades. O Rodriguinho ali no meio-campo fazendo outra vez uma grande partida com o time do Corinthians. O Jadson também acertando um bom jogo. E essa jogada que sai sempre do lado direito para dentro do campo é a jogada preferida do Corinthians. A triangulação pela direita, a bola que vai por dentro. E o Jô marca logo na estreia do Campeonato Brasileiro o seu primeiro gol na competição. Jogada que começa com o Rodriguinho ali, começou com o Fagner para o Rodriguinho e aí o Jô complementou a jogada. Na etapa complementar, o Corinthians deu uma paradinha. O Corinthians vacilou. E aí o Wellington Paulista acabou fazendo o gol de empate. O time do Corinthians, eu não acho que tenha sido assim uma tragédia total. Não acho que é uma tragédia total. Mas eu acho que o Corinthians sentiu o reflexo de ter uma decisão no último final de semana, uma partida decisiva no meio de semana, aí é o gol do Wellington Paulista, uma partida decisiva no Chile no meio de semana e a abertura do Campeonato Brasileiro no sábado. Eu acho que o Corinthians sentiu o reflexo disso. E a Chape também, né? A Chape perdeu pro Atlético, ganhou o Campeonato Catarinense no final de semana. Perdendo para o Avaí, né? Tomou o chocolate do Atlético Nacional. Tomou o chocolate do Atlético e está numa situação muito delicada. A gente vai transmitir quarta-feira o jogo Chape e Lanús. Então a ressaca para os dois lados, ok. Um detalhe, se a Chape jogar o que jogou contra o Corinthians, aumentam as possibilidades do time de Chapecó de passar pelo Lanús. Bom, se jogar igual, classifica. Se jogar igual, passa pelo Lanús lá na Argentina. Aí vai depender do último resultado contra o Zulia. A Chape não teve medo do Corinthians. Esse foi um detalhe interessante. Geralmente os times que jogam contra o Corinthians lá na Arena têm um outro tipo de postura. A Chape não teve essa postura ontem. Ô Edmundo, o Pascoal falou, não foi uma tragédia. Não foi. Tragédia não foi. Óbvio que não foi. Foi um empate 1-1. Mas no Brasileirão é complicado você perder ponto em casa. Tem alguns jogos. Edmundo, não tem alguns jogos que os caras fazem aquelas previsões, ó, esses 5 primeiros jogos são tantos pontos que a gente vai ganhar e tal. E tem aqueles que você crava que vai ganhar. No sábado não eram daqueles que ele viu, tá gravando aqui, são 3 pontos? Na realidade, não é mais isso que eu vou dizer, tá? Na realidade, não é mais. Mas o Campeonato Brasileiro é o único que tem 12, sempre tem 12, porque o Internacional esse ano não tá. 12 favoritos, 12 candidatos ao título. Por que eu tô dizendo isso? Só 11, porque o Internacional tá na Série B. Isso não é, na realidade, não é, tá? Porque na prática tem times que não podem pensar em título. Só que o Corinthians, depois da campanha do título do Campeonato Estadual, sonha com o título do Campeonato Brasileiro. E para isso tem que, se fizer esse dever de casa, ganhar em casa, empatar fora, ganhar em casa, empatar fora, ou vice-versa, empatou em casa, vai na rodada seguinte, ganha fora, recupera esses pontos fora, briga pelo título. Só que era um empate que nenhum torcedor, tinha cerca de 38 mil... Casa cheia, de novo. 38 mil, mais ou menos 38 mil, 40 mil pessoas. Nenhum torcedor... O menos otimista achava que ia ser 2-3-0 para a equipe do Corinthians. Por quê? Pelo retrospecto. O Corinthians, a Chapecoense vinha de uma goleada para o Atlético Nacional, né? E o Corinthians vinha de boas apresentações, de título. Enfim, esperava-se um pouco mais. Só que, na minha opinião, o Corinthians tem um bom time, é organizado, mas falta poder ofensivo. E aí, quando o Rodriguinho e Jadson não resolvem, fica tudo nas costas do Jô. Ontem ele acabou fazendo um gol, mas os seus companheiros de lado ali, Romero, Cleiton, quando entra, não estão dando conta do recado. O Corinthians faz a sua próxima partida contra o Vitória da Bahia, e lá na Bahia, né? Barradão. No Barradão. Mas tem que fazer isso que o Edmundo falou. Tem que tentar recuperar. Poderia ser o contrário, né? Vence a Chape e empata com o Vitória, né?
Para tentar equilibrar, reequilibrar, tem que tentar vencer Quem agora. empata com vitória? Quem empata, empate. Tá bom. Essa foi pior do que essa foi pior do que a minha. Contra mim, você achou legal essa? Não, péssimo. Horrível. Ah, sabia. Agora, a situação do Corinthians é muito parecida com a do Fluminense. São dois bons times, mas quando você olha o elenco, foi isso que o Edmundo falou. Você olha o elenco, por exemplo, o Jô hoje está fora. Quem que substitui o Jô? Casim. Casim? Tá, o Rodriguinho e o Jadson não podem Pablo jogar. machucou sábado. Tá, quem entra? Entrou foi o Pedro Henrique. Tá, tudo bem. Mas é Jô e Rodriguinho. Os dois não podem jogar. Quem que faz o papel do Rodriguinho e do Jadson? Aí começa a rezar. Marquinhos Gabriel. Aí tem o Marquinhos Gabriel e tem o Renato, Pedrinho. O Giovanni Augusto tá machucado, O Giovanni né? Augusto tá fora, é. Machucado. Pedrinho, bom jogador, Pedrinho. É essa relação time-elenco, entendeu? Você perde uma peça, Você não pode E você perder não o consegue Rodriguinho e o Jadson ao mesmo tempo. se perder os dois já. Nesse caso você tem razão. Mas eu acho que o Ô, Corinthians, Pascoal, a o Corinthians vai brigar lá em cima no campeonato. Não vai ficar no meio da tabela, A não. Ponte que ganhou hoje 4-0 do Sport, o Cleison, marcou 2 gols. Isso. O Cleison está contratado ou não pelo Corinthians? O Cleison já está certo com o Corinthians, ele já acertou salários com o Corinthians já acertou a negociação com a Ponte Preta. O que está sendo feito agora é que o Corinthians está liberando 2 jogadores para jogar na Ponte Preta. Então o acerto Desculpa, a Ponte que já tem o Luca e o Iago, que era do Corinthians. Isso. Agora o Corinthians vai passar um jogador em definitivo. Quem é? Você sabe? Não, o jogador em definitivo eu não sei. E vai liberar um por empréstimo. Um em definitivo e um por empréstimo. E isso é que está sendo acordado. Como o acordo não foi feito até sexta-feira, claro que o jogador está treinando na Ponte Preta e tem um limite de jogos do Campeonato Brasileiro, ele não vai exceder esse limite. Não é como na Copa do Brasil, quando São 7 jogos. Na Copa do Brasil, o Corinthians queria utilizar o jogador que estava na Ponte Preta e a Ponte Preta colocou o jogador para jogar e deu aquele imbróglio todo. Exato. Ó, e o Cleison que está já nos artilheiros da primeira rodada, olha lá. O Borja marcou 2, o Cleison da Ponte marcou 2, Henrique, o ceifador, marcou 2, o Ramiro do Grêmio marcou 2 e o Regis o Regis do Bahia marcou 2 também. Então, o Regis que é do Palmeiras está emprestado ao Bahia. Tá aí Não, com e só que o Ramiro marcou um, o outro foi do Luan. É isso que eu ia falar. Não, o árbitro colocou na súmula gol do Ramiro. Sim, porque se ele coloca do Luan, ele ia assumir que foi com a mão. Porque ali não foi gol. Já foi, então daqui a pouco nós vamos discutir essa barbaridade. Aí tem mais uma barbaridade da súmula. Barbaridade. Que coisa de louco. Daqui a pouco eu vou colocar o Simon na parede. É bom esse Cleison da Ponte Preta, vai cair bem nesse time do Corinthians. Você que falou que o time do Corinthians não tem aquele poder ofensivo tão forte, só o Jô. Chega o Cleison aí, Edmundo. É uma aposta. Bom, o Cleison não é centroavante, o Cleison É jogador de lado, né? atacante. Beirada. Jogador de Atacante lado. pela beirada. Ele se destacou muito nesse campeonato paulista. Estreou hoje fazendo 2 gols, 2 belos gols. É um jogador para ser observado. A camisa do Corinthians é mais pesada do que a camisa da Ponte. O sistema de jogo do Corinthians é diferente do sistema de jogo da Ponte. Tudo isso tem que ser levado em consideração, mas eu reputo como uma boa contratação da equipe do Corinthians. Foi uma das revelações do campeonato, um jogador que tem muita velocidade. O Edmundo falou e é correto, o time da Ponte Preta tem um estilo um pouquinho diferente, se utiliza muito mais da velocidade dos seus jogadores. Esse é do Corinthians. Esse é o Luca. Vamos aproveitar agora, vamos ouvir os personagens do jogo aí, Corinthians 1, Chapecoense 1. Daqui a pouco nós vamos falar do empate do Flamengo com o Galo, vamos falar do gol escandalosamente de mão do Grêmio. Tem muito assunto ainda, vamos ouvir. O Campeonato Brasileiro é duro, é assim, agora já temos que nos preparar para o jogo do Vitória, mas a gente vai brigar por coisas grandes nesse ano ainda. Precisava vencer, mas não de qualquer forma, né? Eu não vejo assim, eu vejo jogo a jogo. Eu lembro que em 2011 a gente praticamente campeão, perdemos para o América Mineiro lá em Minas, praticamente rebaixado. O campeonato é difícil, é jogo a jogo. Não dá para... esse aqui a gente pode perder, aquele ali a gente pode ganhar. Se a gente for assim, a gente vai muito mal. A gente tem que encarar com seriedade todo jogo, né? Eu não trabalho assim, o Corinthians não trabalha assim. Esse jogo perde, aquele jogo ganha. Não dá para trabalhar assim. Agora é preparação total para a gente buscar uma vitória lá na Bahia contra o Vitória. A gente teve um jogo muito difícil lá no Chile. Também teve uma viagem. Eu acho que se o jogo fosse domingo, a gente tinha mais tempo para recuperar. Mas a gente não pode ficar reclamando. A gente tem que ver os erros do jogo de hoje e trabalhar em cima dos erros para melhorar para o próximo jogo. No final do jogo, assim, a gente via todos os jogadores exaustos. Eu acho que
foi bem cansativo. Se for falar, o Chapecoense também teve a mesma coisa, mas o Chapecoense veio com o propósito de defender e sair numa bola no contra-ataque, jogar por uma bola. Nós tivemos que nos expor mais, trabalhar mais a bola, ir em busca da vitória. Infelizmente a gente saiu ganhando e depois acabou num lance, acabou tomando o gol e não conseguiu fazer o gol que nos daria a vitória. Tá aí, Simon, os jogadores estão reclamando de cansaço. Tá totalmente errado, o Jadson. A Chapecoense foi lá em Medellín, jogou uma final de Recopa contra o Atlético Nacional, voltou, a viagem é muito mais longa, muito mais cansativa, então é aquela desculpa ali totalmente esfarrapada. A Chapecoense hoje jogou de igual para igual, teve um bom resultado no campo do Corinthians. Agora, totalmente desproporcional isso aí com o Jadson. Olha, o que o Jadson tem dito de bobagem também, eu vou te dizer, não é? Não é só do lado da bola, tem que prestar atenção, muita atenção quando o cara assume algumas posições. Agora eu queria perguntar para vocês, fazer a seguinte questão. A Chapecoense, qual é o papel dela no Campeonato Brasileiro? Permanecer na primeira divisão. Tu acha que tranquilo fica? Não sei. Vai lutar para não cair? Se jogar o que... Desculpa, Benja. Se jogar o que jogou contra o Corinthians, fica ainda, pode até voltar para a Sul-Americana, se for o caso. Depende de criar um parâmetro, Simon. Depende de criar um jeito de jogar. Porque esse jeito é muito interessante. Agora, aquele time que joga atrás, para só no contra-ataque, só no contra-ataque, chamando o adversário, esse é um jeito que não dá Carlos Eugênio, Simon, mas olha, eu vou te falar, você falou do Jadson, mas eu vou dizer, ele me deu uma entrevista esse fim de semana aqui com o Benja, foi com ele. Tem até uma reprise agora, meia-noite, no Fox Sports 2. Cara, ele me deu uma entrevista muito legal, cara. Ele falou umas coisas até que eu não sabia. Por exemplo, ele falou na entrevista pra mim que na volta da China no passado, ele recebeu uma proposta do Flamengo e uma do Atlético Mineiro que eram melhores que a proposta que ele recebeu do Corinthians, São Pascoal. Sim, mas o Corinthians o presidente do Corinthians foi muito correto com ele. Ele falou, só posso chegar até tanto. Eu posso pagar isso aqui. Te interessa isso aqui para jogar no Corinthians? E ele fala se você quiser, isso aqui. Se você não quiser, a gente disse isso no Fox Sports Rádio, se você quiser esse pacote aqui que eu estou te entregando, com um embrulho bonito, ó, tá com a fita legal, é seu. Se você não quiser, a gente não pode fazer nada. Não posso ultrapassar os limites. E o presidente do Corinthians foi muito claro com ele. E teve uma legal também, viu, Queçado? Que eu falei pra ele, ô Jadson, já passou, já foi. Vamos falar um negócio, acabou o jogo lá, 3-0 contra a Ponte Preta. Quando você chegou pra jantar na tua casa, você não falou pra tua mulher, amor, somos campeão paulista? Falei, né? Ele falou, amor, pode dar parabéns que sou campeão paulista. Pô. Sem meias palavras. Não, mas veja, só pra retificar, a respeito eu não vi o programa teu, vou ver à noite agora. Vê meia-noite no Fox Sports 2 hoje. Vou ficar ligado. Eu me referi a essa questão que ele falou aí do cansaço, né? E a um outro posicionamento que ele falou aí que eu achei equivocado. Tá? Mas, evidentemente, que todas as declarações dele eu não vi, mas vou ver o programa e dar uma analisada. Ô, Simon, vamos ver agora como é que foi o empate do Flamengo ontem.